Olá pessoal, bem-vindos ao canal Engenhabim. Meu nome é Fabrício e essa é mais uma aula de Revit Structure 2016. Na aula de hoje vamos falar sobre chamadas de detalhe, cotas e anotações. Não se esqueçam, por favor, de assinar o canal, comentar, curtir e compartilhar os vídeos. Acessem também facebook.com/engenhabim e curtam a página e fiquem ligados também em engenhabim.com. Vamos à nossa aula então? Vamos lá. Primeiro, eu vou colocar aqui uma parede que tem algum tipo de camada. Nós já vimos em aulas anteriores como fazer camadas em paredes. Tá? Vou colocar aqui uma distância qualquer, vou pegar um retângulo aqui, fica mais fácil. Ok. E vou desenhar algumas outras paredes aqui de forma aleatória. A gente testar os tipos de cotas diferentes. Tá? Vocês podem perceber que minha parede aqui tem alguns tipos de camada, certo? Vamos lá. Primeiro vamos falar dos comandos anotações de dimensão. Tá? A gente pode fazer aqui cotas alinhadas. Deixa eu entrar aqui na parte de anotação. Tá? A gente tem diversos tipos de cotas, sendo que a mais comum delas é a alinhada. Como vocês podem perceber, ela também está aqui na nossa barra de acesso rápido, que aliás pode ser configurada. Tá? Qualquer um desses botões que estão aqui, vocês podem clicar com o botão direito, aqueles comandos mais frequentemente usados, clique com o botão direito e adicione a barra de ferramentas, a barra de acesso rápido. Ok? Bom, cliquei aqui no meu comando alinhada ou aqui na barra de acesso rápido em cota alinhada. Tá? Percebam que aqui ele já abriu também aqui uma aba de modificar e colocar cotas. E aqui eu tenho uma escolha aqui que eu posso fazer de linhas centrais da parede. Quando eu escolho linhas centrais da parede, percebam que a gente tem aqui uma linha tracejada em azul, passando bem no centro dessa parede. Só que aqui eu tenho outras opções. Exemplo, faces de parede, que é o que realmente mais comumente usado. Né? Para a gente medir paredes externas, dou um clique na face externa, dou um clique na outra face, clico fora aqui em qualquer lugar fora do desenho. A minha cota está aqui pronta. Tá? Ou então posso pegar paredes internas, tá? Pela face de parede. Face interna de um lado, face interna de outro. Tá? Temos aqui a nossa cota alinhada. E aqui posso medir também a espessura da nossa parede. A parede tem uma espessura bem espessa, né? 43 centímetros. Lembrando que a unidade que a gente está trabalhando, o N é em metros. Tá? Bom, enfim, esse é um tipo de cota. Tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, se eu colocar centro do núcleo, por exemplo. Percebam que agora ele já não pega o centro da minha parede como um todo, e sim apenas o centro do núcleo. Como a gente viu em aulas anteriores de camadas, o núcleo ele é definido geralmente pelo componente estrutural da parede, ou pelo componente principal. Exemplo, vamos pensar que essa daqui é uma parede de tijolos comuns. Esse núcleo aqui são os tijolos. Aqui do lado direito a gente tem uma face que, se eu não me engano, para essa parede é um acabamento em gesso. E do outro lado temos aqui, acho que uma camada que pode ser qualquer camada, qualquer material. Nesse caso aqui, acredito que seja cerâmico e mais uma camada de pintura ou qualquer outra a ser escolhida. Tá? Então aqui pelo núcleo, a gente pega o núcleo da parede e não o eixo da parede, somando todas as camadas. Tá? Mesma coisa, faces do núcleo. Pego o núcleo é esse aqui. Posso pegar essa face de cá ou essa face de cá. Tá? Geralmente a gente usa faces de parede. Vamos lá agora, deixa eu mostrar para vocês aqui um outro tipo de cota. Cota linear. Cota linear a gente tem que escolher basicamente um ponto aqui. Vou pegar, é difícil até de enxergar o snap aqui, mas ele está aqui. Peguei um ponto aqui e peguei um outro ponto aqui. Essa é uma cota linear deste ponto a esse ponto. Se eu caminhar para o lado de cá, eu tenho uma cota horizontal. Se eu caminhar mais para cá, eu tenho uma cota vertical. Tá? Não é muito comumente usado esse tipo de cota aqui. Uma utilidade que eu vejo para isso aqui é para a gente trabalhar com locação de obra. Tá? Pode ser que funcione a gente cotar de forma alinhada para a gente poder aí cotar os eixos aí dos nossos pilares, das nossas fundações. Certo? Deixa eu ver outra coisa que eu posso passar para vocês. Ok.
como que a gente pode editar essas cotas? Eu não quero essa linha de chamada aqui. Percebam que aqui nós temos alguns tipos de cotas que a gente pode usar, alguns tipos de cotas pré-definidos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar qualquer uma aqui, vou editar o tipo e vou duplicar. Vou colocar meu nome aqui de cota exemplo, apenas para não alterar aquela cota já existente, tá? Criar uma cota padrão conforme as nossas definições. Vamos supor, opa, cota exemplo já tem, deixa eu mudar aqui uma outra então, cota exemplo 1. Tá, ok. Para tirar, por exemplo, essa linhazinha de chamada, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu tenho que mudar no tipo de sequência de cota, em vez de colocar contínuo, eu coloco aqui ordenado. Tá? Quando eu coloco aqui cota ordenada, eu tenho aqui embaixo as configurações de cota ordenada. Eu venho aqui, edito, tá? Coloco aqui nenhum na visibilidade da origem, senão ele vai colocar um 0 lá até o final da minha cota. E coloco aqui o tipo de linha, nenhum. Ok? Venho aqui aplicar, ok. Olha só, a minha cota agora é a cota exemplo 1. E agora olha como é que ela ficou. Ela ficou sem a linha de chamada, que é mais comumente usado para a apresentação de projetos. Posso clicar na minha cota aqui e clicar aqui para inverter a direção, de um lado para o outro. Posso vir aqui e arrastar isso aqui para onde eu quiser. Tá? Percebam que se eu colocar aqui em cima, o que vai acontecer aqui? Ó, ele marcou em branco o fundo. Por que isso acontece? Vou clicar na cota de novo, vou editar tipo e posso mudar aqui, ó, o texto do plano de fundo. Percebam que essa primeira parte é para mudar gráficos. Tá? Isso aqui é relacionado a, geralmente às linhas de chamada, geralmente não, às linhas de chamada, aos símbolos, né? E a parte de texto. Na parte de texto aqui, se eu desmarcar opaco para transparente, olha só o que vai acontecer. Ele não fica mais com aquela marca opaca em volta, tá? Ele fica transparente. Dá um acabamento melhor aqui na representação das nossas cotas. E toda vez que eu utilizar esse tipo de cota agora, se eu pegar a cota, vamos lá, qual que foi a cota? Cota exemplo 1, vir aqui, está selecionado faces da parede, vem aqui em faces da parede, coloco aqui, está lá, a minha cota já está do jeito que foi pré-configurado. Se eu quiser chamar ela para o outro lado, clico aqui e inverter direção. Tá? E tá aí, posso arrastar um pouquinho para cá. Enfim, pessoal, vale a pena dar uma olhadinha em cada uma dessas opções aqui. As mais usuais são essas que eu mostrei para vocês, mas tem várias aqui. A gente pode configurar aqui o tamanho de texto, deslocamento, fonte, enfim, uma série de parâmetros aqui para deixar a nossa cota o mais personalizada possível, ok? Deixa eu mostrar para vocês agora um outro elemento bem importante, que vem aqui na aba Vista, que é a chamada de detalhe. Vou pegar aqui um retângulo, ou se eu clicar em croquis, ele vai me abrir ferramentas de desenho para eu poder desenhar da maneira que eu quiser. Vou colocar retângulo aqui. E vou selecionar, o que é essa chamada de detalhe? Eu vou criar uma outra vista que chama para o detalhe da construção, da edificação do setor que eu quero criar este detalhe. Venho aqui e faço uma marcação, por exemplo, aqui. Olha o que aconteceu. Ó. A partir do momento que eu fiz isso, ele já criou aqui o nível 1, que eu estou aqui no nível 1, certo? E ele criou uma outra vista chamada de detalhe, tá? Chamada de detalhe 1. Posso vir aqui e renomear. Posso colocar aqui, por exemplo, detalhamento de paredes. Paredes, tá? Aqui a vista não está... Deixa eu pegar aqui, a barrinha está atrapalhando. Coloquei aqui um nível de detalhe maior. Olha só que bacana. Ó. Se eu falar para o nível 1, eu tenho aqui a minha representação. Eu clico duas vezes aqui. Opa, aqui não. Em cima aqui da bolinha. Aqui não. Aqui, pronto. Ou eu clico duas vezes aqui, ou eu simplesmente venho e clico aqui duas vezes no meu navegador de projeto. Tá? Olha só, se eu quiser uma representação mais fiel, mais detalhada das minhas camadas de paredes, eu posso simplesmente vir aqui, agora eu venho na ferramenta anotar, e texto. Aqui, ó, se eu colocar essa primeira aqui, ele não tem nenhuma setinha, ele não cria nenhuma linha de chamada, tá? Eu não quero isso, eu quero essa daqui, ó. Se eu colocar dois segmentos, o que ele faz? Ó? Um segmento, dois segmentos, tá? Um segmento, dois segmentos e digito. Posso colocar aqui, ó, camada de
gesso. Clico fora, ele criou lá. Olha que bacana, venho aqui, arrasto aqui até a minha camada. Isso aqui pode ser editado também, eu venho aqui editar tipo. O ideal é duplicar, eu vou fazer esse duplicar aqui só para ilustrar mesmo. Aí se eu quiser, por exemplo, trabalhar aqui ó, com a seta de 30 graus. Eu tenho alguns tipos de seta aqui. Eu quero a mesma seta de 30 graus, só que agora eu quero uma seta preenchida. Venho aqui aplicar, ok, olha lá. Seta preenchida, mudou. Posso alterar aqui também o texto. Posso vir aqui, ó, se eu tiver que diminuir um pouco aqui a minha chamada e colocar aqui, posso centralizar esse texto. Vou para o outro lado aqui, ó, agora eu vou escolher um segmento só. Tá? Vou pegar aqui, por exemplo, e colocar aqui, ó, pintura. Um segmento só. Pego o outro aqui, núcleo de parede. Clico fora e aqui está a minha representação. Tá? Para isso que serve a chamada de detalhe, pessoal. Se a gente tiver algum elemento que mereça um destaque, que é necessário ter um destaque maior, a gente pega essa linha de detalhe depois e joga para a nossa prancha, joga para a nossa folha, que é um assunto para próximas aulas. Ok? Bem prático, né? Aqui a gente faz alguns ajustes, aqui eu posso arrastar isso aqui para cá, isso aqui para cá. Tá? Por que a gente tem essas duas camadas aqui, ó, esses dois limites? Um é para cortar a vista e o outro é para cortar as legendas. Se eu arrastar essa aqui para cá, ele cortou a minha legenda, tá vendo? Às vezes eu tenho uma legenda aqui de fora. Deixa eu ver se vai conseguir arrastar aqui, ó, tá vendo? Essa legenda aqui está fora, né? Ela pode estar fora da caixinha, mas ela está dentro aqui da área de legenda. Se eu vier para cá, ela já some também, tá? Então tem que fazer isso daqui. Enfim, pessoal, isso aqui, esse é o comando texto, né? As anotações que a gente pode fazer aí nas nossas pranchas, né? Para poder detalhar, documentar melhor o nosso projeto, e as chamadas de detalhe. E passei para vocês aqui também como que funcionam as cotas. Tá certo, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra parte aqui, ó. Vem aqui em anotar, cota angular. Posso tirar aqui também, ó, a angulação de uma parede para outra. Aqui eu tenho 74 graus, aqui eu tenho 60 graus e aqui eu tenho 66 graus. Lembrando que aqui está em graus. Se eu digitar aqui o N, eu tenho aqui também como deve ser o meu ângulo. Se eu colocar aqui, por exemplo, para radianos, ele vai mudar lá o valor para radianos, tá? Como isso não é interessante, a gente vai lá e volta para graus decimais. Pessoal, por hoje é só. Nossa aula sobre cotas, anotações e chamadas de detalhe. Fiquem atentos às próximas aulas. Nós estamos aí em reta final de módulo básico. Mas em mais algumas aulas a gente já vai entrar em assuntos estruturais. Eu espero que vocês acompanhem junto com a gente. Muito obrigado. Não se esqueçam de assinar a nossa página no YouTube e curtir a nossa página no Facebook e ficar ligado em engenharia.com. Muito obrigado, um abraço.